Os antigos israelitas são um povo que desperta grande curiosidade, especialmente quando se trata de sua aparência física e características culturais. Embora não possamos acessar diretamente imagens detalhadas ou retratos dessa civilização, a Bíblia e outras fontes históricas oferecem pistas valiosas sobre como eles poderiam ter se apresentado. As barbas, por exemplo, eram uma marca registrada e símbolo de honra, e o cuidado com a aparência refletia crenças religiosas e tradições comunitárias. Além disso, evidências arqueológicas e descrições de povos vizinhos complementam nossa compreensão dos antigos israelitas, mostrando como aspectos como vestimenta, cabelo e práticas culturais estavam profundamente ligados à sua identidade e espiritualidade. Vamos explorar o que essas fontes revelam sobre a aparência e os costumes deste povo fascinante. Na verdade, porém, não temos representações visuais diretas dos antigos israelitas, já que a tradição religiosa e cultural deles proibia a criação de imagens esculpidas ou retratos. Veja em Êxodo 20, verso 4. Por isso, os pesquisadores se baseiam em textos bíblicos e comparações com culturas contemporâneas para fazer inferências sobre sua aparência. Um elemento culturalmente significativo era o uso de barbas, conforme retratado em diversos livros bíblicos. As barbas eram um símbolo de dignidade e identidade masculina. O Salmo 133, por exemplo, fala da barba de Arão de forma simbólica, indicando que esse aspecto físico era importante na representação do sacerdócio e da cultura israelita. Também havia leis específicas sobre o cuidado e a manutenção dos pelos faciais, como a ordem em Levítico 19 verso 27 para não estragar as bordas da barba. Este versículo serviu de base para práticas que ainda são seguidas por certos grupos judaicos hoje, como o uso das pel, longas mechas laterais de cabelo, pelos judeus ultra-ortodoxos. Quanto à aparência geral, podemos assumir que os israelitas, como outros povos da região de onde vieram, tinham características comuns às populações semitas, com pele morena, cabelo escuro e ondulado, e olhos castanhos. Essa imagem é reforçada pela localização geográfica e pelo clima da área, que naturalmente influenciaram as características físicas dos habitantes. No entanto, o mais importante talvez não seja a aparência exata dos israelitas antigos, mas como seus símbolos culturais e práticas religiosas refletiam sua identidade e visão de mundo. A proibição de raspar a barba ou arredondar as têmporas, por exemplo, era uma maneira de marcar diferença em relação aos povos vizinhos e afirmar um senso único de identidade. Assim, ao tentarmos compreender os antigos israelitas, vemos um povo que carregava suas crenças e tradições até na maneira como se apresentavam fisicamente, construindo uma identidade que continua a ser lembrada e praticada por muitos hoje. A imagem dos antigos israelitas é cercada de curiosidade e mistério, com poucas pistas visuais claras devido às restrições culturais contra a criação de imagens esculpidas e representações de si mesmos. Entretanto, a Bíblia hebraica e a arte de outras culturas fornecem algumas pistas sobre a aparência dos homens israelitas, em particular sobre a importância de suas barbas. Nos textos bíblicos, a barba, ou zakan, em hebraico, é um elemento essencial da identidade masculina israelita. É mencionada em diversos contextos, e a humilhação associada à sua remoção está claramente ilustrada no episódio em que o rei Hanun de Amon corta metade das barbas dos cortesãos de Davi, obrigando-os a se esconderem até que suas barbas crescessem novamente. Veja em 2 Samuel 10 verso 5. A barba não era apenas um sinal de maturidade e honra, mas também de pureza religiosa. Raspar a barba era associado a práticas pagãs ou luto,
como mencionado em Levítico 21 verso 5 e no exemplo de Jó, que raspa sua cabeça ao lamentar suas perdas. Outro detalhe cultural é a distinção entre barba e bigode. Mefibosete, por exemplo, é descrito como cuidando do bigode, mas não da barba, quando se prepara para visitar o rei Davi, veja em 2 Samuel 19 verso 24. A manutenção adequada da barba e a proibição de arredondar ou estragar os pelos faciais, como ordenado em Levítico 19 verso 27, reforçam a ideia de que a barba era um símbolo importante de identidade religiosa e cultural, diferenciado os israelitas dos povos vizinhos. No que se refere a representações artísticas, o friso assírio da Batalha de Laquis, 701 a.C., mostra prisioneiros israelitas com barbas curtas e encaracoladas, contrastando com as barbas longas e cuidadosamente arranjadas dos soldados assírios. Essa distinção indica que, mesmo com barbas, os israelitas tinham um estilo de cuidado e manutenção próprios. Ademais, há também uma pintura egípcia do cemitério de Beni Azen que retrata semitas com vestimentas coloridas, uma representação visual rara que complementa narrativas bíblicas, como a dos filhos de Jacó entrando no Egito para buscar grãos. Essa pintura é significativa para entender o vestuário e o estilo dos antigos semitas, incluindo os israelitas. Curiosamente, a barba ainda era um símbolo importante no período romano, como indicado pelo Talmude babilônico, que menciona o rabino Yohanan como o menos bonito por não ter barba. No Novo Testamento, no entanto, o termo grego para barba, pogon, não é mencionado, possivelmente indicando que, embora a maioria dos judeus ainda usasse barba, havia exceções entre os mais helenizados. Por fim, uma descrição física rara de um judeu antigo, o apóstolo Paulo, vem do livro apócrifo Atos de Paulo e Tecla. Ele é descrito como um homem de estatura média, com cabelo ralo, pernas um pouco tortas e sobrancelhas unidas. O detalhe de sua barba não é mencionado explicitamente, talvez porque, na cultura judaica, ter barba era tão comum que não precisava ser destacado. Essas descrições e imagens sugerem que a aparência dos antigos israelitas era marcada por um forte senso de identidade e espiritualidade, com as barbas servindo como um símbolo importante de honra e tradição, profundamente enraizadas em suas crenças e práticas culturais. Concluímos, então, que a aparência dos antigos israelitas era marcada por características culturais significativas, como o uso de barbas bem cuidadas, que representavam respeito e identidade religiosa. As tradições e descrições bíblicas oferecem uma visão fascinante sobre o modo de vida e as práticas que moldaram essa antiga civilização. Apesar das limitações em detalhes visuais exatos, os textos e achados arqueológicos nos ajudam a imaginar como eram esses ancestrais tão influentes para a história. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre história antiga, arqueologia e tradições bíblicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo mais curiosidades e informações valiosas. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!